Volume 25. Capítulo 1. Alguém percebe que há algo errado. Em uma pequena taverna escondida na segunda cidade de Irelio, a segunda maior cidade do reino de Beiril, Sandor von Grandour e um jovem estavam tomando um drink. Então, você está dizendo que o demônio com cara de macaco deixou a segunda cidade de Irelio para a capital e depois desapareceu? Sim. A cara dele é supostamente única, então acho que é verdade. Depois disso, não sei. E, juro que não sei mais do que isso. Estou apenas especulando, mas acho que ele percebeu que você estava atrás dele e deu um sumiço rápido. O informante que falava com Sandor era pouco mais que um garoto, mas esse garoto conhecia mais rumores sobre o reino Beiril do que qualquer outra pessoa. Ou ele era mais velho do que parecia, ou era um peão do verdadeiro corretor de informações. E, senhor, disse o garoto abruptamente, tem uma história interessante, só que vai lhe custar mais caro. Sandor tirou uma moeda de prata do bolso e a colocou na frente do garoto, que a recolheu rapidamente em seu bolso. Você ouviu falar sobre os demônios na floresta? Perguntou ele. Demônios? Sim, você sabe quais são. Na verdade, eles são os Superdis. Alguns aventureiros estrangeiros os irritaram, então eles massacraram uma aldeia inteira. Puxa! Pessoas desagradáveis que se mudaram para cá, disse Sandor. Dizem que o reino vai enviar um grupo de caça a qualquer momento. Ouvi dizer que os demônios da floresta fazem com que feras invisíveis lutem por eles, portanto, quem sabe o quão ruim será. O restante da história do garoto era composta de rumores extremamente exagerados. Não havia nada que confirmasse isso com certeza, mas parecia uma fofoca que alguém poderia espalhar de propósito. Esse alguém era obviamente Giese. De qualquer forma, a questão é que, no momento, eles estão recrutando para o grupo de caça, então imagino que aquele demônio com cara de macaco que você está procurando possa estar escondido nas fileiras deles. Estou vendo, disse Sandor. Você me deu muito para continuar. Saúde. Ele pagou ao informante outra moeda de cobre e saiu da taverna. Lá fora, a noite havia caído completamente. A maior parte do tempo estava silenciosa nos arredores da taverna, mas ele podia ouvir uma agitação. Quero levar essas informações a Rudeus o mais rápido possível, murmurou Sandor, mas já é tarde. Suas palavras se dissolveram na noite vazia. De acordo com o plano, Rudeus deveria ter voltado à cidade naquele dia com os 2 soldados. Ele se encontraria com Sandor na segunda cidade de Irelio, depois seguiriam juntos para a capital de Beiril para conduzir as negociações. O sol já havia se posto há muito tempo e Rudeus não havia retornado. Se fosse só isso, Sandor não teria se preocupado. Ele teria presumido que, sendo Rudeus quem era, ele simplesmente teria se empolgado ao falar sobre a Vila Superde para os soldados. Antes de mais nada, vamos avisar o Deus Dragão. Sandor voltou ao seu quarto para compartilhar suas informações. Ele tinha um tablet de contato em seu quarto. Se ele o usasse para entrar em contato com os outros, eles poderiam saber a origem dos rumores e o que estava atrasando Rudeus. Caro amigo. Que conveniências modernas. Ou melhor, suponho que esse seja o poder do Deus Dragão. Ele voltou seu olhar para o tablet de contato. E, no outro dia, quando Rudeus a usou, a placa emitiu um brilho azul constante. Agora, parecia um pedaço de rocha comum e nada mais. Você está quebrado. Sandor deu uma batida casual no tablet com o punho, e a parte que ele havia tocado simplesmente se desfez. Uau, agora, disse ele, enquanto sua voz interior gritava imediatamente, eu o quebrei. Ele havia se apagado em algum momento antes de ele voltar, então ele preferiu acreditar que ele já estava frágil. Mas isso é um problema, ele murmurou. Sandor tinha confiança no manuseio de implementos mágicos. Até agora, em sua vida, ele se orgulhava de dizer que havia manuseado mais do que o número médio deles. Ele também quebrou mais do que a média, e não estava confiante em sua capacidade de consertá-los. Se ele não conseguisse consertá-lo,
não poderia confirmar suas informações. Ele se preocupou com isso por alguns segundos, depois se decidiu. Acho que vou voltar. Talvez fosse diferente para outras pessoas, mas ele sabia que, se fosse deixado por conta própria, isso não levaria a nada de bom. Ele se voltou para o círculo de teletransporte. Mas, naquele porão, Sandor olhou em silêncio para o círculo de teletransporte. Ele deveria estar pronto para ser usado, mas não estava brilhando. Os alarmes de Sandor soaram mais alto. Seu implemento de comunicação mágica estava quebrado, e agora seu meio de transporte mágico estava fora de operação. Sandor era um guerreiro experiente, por isso percebia quando estava em uma armadilha. Esse era um beco sem saída perfeitamente planejado, um porão apertado sem ter para onde correr. Era um local que implorava por um ataque surpresa. Sua vasta experiência de luta lhe trouxe visões de inimigos explodindo o andar superior e enterrando-o vivo. Mas não, eles já teriam explodido tudo se esse fosse o plano. Seu inimigo deve querer fazer isso com suas próprias mãos para garantir que ele estivesse morto. Que tal você já se mostrar? Disse ele, virando-se para a entrada do porão. O plano deles provavelmente era ficar à espreita na saída até que Sandor entrasse em pânico e tentasse sair, e então esfaqueá-lo pelas costas. Sandor estava acostumado a ataque surpresa. Ele fez uma voz impetuosa e disse: "Eu sei que você está aí." Ele apontou sua arma, um cajado, para a saída. Ele não havia sentido nada, mas achou que deveria esperar isso de alguém que viria para matá-lo. Ele esperou. Ele esperou. Não houve resposta. Que tolice da parte deles, quando ele já os havia descoberto. Sandor bufou e, em seguida, avançou com um passo leve, como se estivesse indo dar um belo passeio. Qualquer um que soubesse o que procurar ficaria arrepiado ao ver aquele andar poderoso. Assim, Sandor saiu do porão, lançando seu olhar para ver o momento do ataque. Quando acontecesse, ele estaria pronto. Ele continuou assim até o lado de fora. Lá, um batalhão de soldados que o aguardava, não estava em lugar algum. A rua estava deserta. Quando Sandor saiu com seu bastão pronto para o combate, um transeunte o olhou desconfiado. Ele saiu pela rua. Com o cajado ainda nas mãos, ele parecia uma figura suspeita, um burburinho de interesse tomou conta dos habitantes da cidade. Sandor não lhes deu atenção. Foi assim que ele atravessou os portões da cidade e saiu. Vendo por seus movimentos que ele não era um transeunte comum, os guardas o deixaram sair da cidade sem impedir sua partida. Talvez se ele tivesse tentado entrar na cidade pelo lado de fora, eles teriam tentado impedi-lo, mas não havia necessidade de chamar a atenção de alguém que estava saindo. Sandor saiu com segurança. Mesmo assim, ele não baixou o cajado. Ele caminhou até não conseguir mais ver as muralhas da cidade. Quando chegou a uma planície vazia com boa visibilidade, ele finalmente baixou a guarda e, sem hesitar, começou a correr. Ele estava indo em direção ao vilarejo dos Superdis. Algo estava terrivelmente errado. Se ele não era o alvo, era outra pessoa. Eu realmente achei que havia alguém lá, disse ele para si mesmo. Ao se lembrar do que havia dito no porão, ele ficou um pouco rosado. Sandor se apressou para chegar à floresta do vilarejo Superdi e não parou em nenhuma cidade ou vilarejo no caminho. Ele não havia sido atacado no círculo de teletransporte, mas estava atento a uma emboscada. Ele não sabia dizer se estava dissuadindo os possíveis agressores ou se simplesmente não havia nenhum agressor, mas sua jornada transcorreu sem incidentes. Ele saiu da floresta e se aproximou da ravina. Quando foi atravessar as profundezas que o faziam estremecer, Sandor de repente percebeu que algo estava errado. Não a ponte. A ponte de pedra que o deus havia construído havia desmoronado no meio do caminho. Parecia extremamente robusta, mas ele supôs que, no final das contas, era apenas uma coisa improvisada construída com magia. Sandor não entendia muito de magia, mas sabia vagamente que esse tipo de ponte mágica improvisada era propensa a desmoronar. Isso não lhe pareceu estranho.
O que chamou sua atenção foi a ponte original ao lado da quebrada. Havia algo no chão próximo a ela, a bainha de uma espada. Se não lhe falhava a memória, era a mesma que os soldados regulares do exército beiril carregavam. O que isso está fazendo aqui? Ele se perguntou em voz alta, com o alarme voltando a borbulhar. Ele conhecia seus próprios instintos bem o suficiente para saber que, quando algo parecia errado, ele não estava imaginando. É claro que havia vezes em que ele lia demais as coisas, mas, ainda assim, podia confiar em seu instinto. Olhando ao redor da ponte para se certificar de que estava sozinho, ele começou a atravessá-la lentamente até que, quando estava a meio caminho, foi recebido por uma visão familiar. Manchas pretas. Manchas de sangue. Ele não sabia dizer de quem era, mas, a julgar pela cor, provavelmente era humano. O sangue parecia ter vindo voando da ponte de pedra quebrada. A ponte havia desmoronado. Havia uma bainha perto da ponte original. Sandor franziu as sobrancelhas enquanto elaborava uma teoria. Isso significa que Rudeus e os soldados foram atacados na ponte. Ele começou a correr. Em um instante, estava atravessando a ponte seguro no lado oposto. Ele temia que os atacantes o cercassem no meio da ponte, mas mesmo agora que estava do outro lado, não houve nenhum ataque. No final da ponte, ele manteve o cajado levantado por alguns segundos, procurando por perigo. Quando percebeu que não havia nada a caminho, começou a correr novamente. Ao se aproximar da aldeia dos Superde, Sandor entrou no modo furtivo. De longe, ele confirmou que nenhum inimigo estava ocupando a aldeia, e então alguns guerreiros Superde saíram da aldeia para cumprimentá-lo. Ele confirmou que ele não era uma ameaça e, assim, eles voltaram para a aldeia. Ele confirmou que não era uma ameaça e, assim, eles voltaram para a aldeia. Sandor dirigiu-se à residência do guerreiro em quem, embora ainda estivesse se recuperando de uma doença, ele mais confiava. Mestre Ruigerd. Ruigerd estava comendo com a irmã mais nova de Rudeus, Norn, mas quando Sandor entrou correndo, ele se levantou imediatamente, pronto para lutar. Era o tipo de mudança rápida que só se via em um herói lendário. Sandor sentiu seu coração disparar. O que aconteceu? Onde está o mestre Rudeus? Perguntou ele. Ele deixou a aldeia com sua escolta de soldados há alguns dias. Foi aí que Sandor ficou surpreso. Acho que alguém, talvez da segunda cidade, talvez do vilarejo da Ravina dos Uirm da Terra, o atacou na ponte. Rudeus está desaparecido. Formem uma equipe de busca. Entendido. Ruigerd pegou sua lança e saiu correndo da casa. Norn ficou boquiaberta. Ela não tinha acompanhado a conversa e ficou boquiaberta e alarmada. Sandor sorriu gentilmente para ela. Não tema, senhorita Norn, disse ele à garota confusa. Seu irmão é a mão direita do deus dragão. Ele não será derrotado facilmente. Você pode contar com isso. Tenho certeza de que ele sobreviveu ao ataque e está escondido em algum lugar. Não tenha dúvidas de que eu o salvarei. Ok. Com isso, Sandor correu para a praça da aldeia, onde Ruigerd, que trabalhava rápido, havia reunido 5 guerreiros. Estamos prontos para ir. Então vamos embora. Os guerreiros, assim como Norn, não conseguiram esconder a confusão, mas sua resposta rápida demonstrou seu treinamento. Eles seguiram Sandor sem uma única objeção. Eles correram pela floresta. Alguns lobos invisíveis cruzaram seu caminho ao longo do percurso, mas os guerreiros Superde os derrubaram com facilidade, como se estivessem passando por cima de galhos. Em pouco tempo, eles chegaram à ravina. Quando Ruigerd viu a ponte de pedra comum que Rudeus havia feito, sua sobrancelha se franziu. Há sinais de uma briga. A ponte desmoronou. Sandor pensou, confie em um guerreiro lendário para ver tudo isso em um piscar de olhos, e seu coração se agitou novamente. De repente, os olhos de Ruigerd se arregalaram e ele correu para a ponte. Era ali que estavam as manchas de sangue que Sandor tinha visto. Este é o sangue de Rudeus, disse Ruigerd. Então ele foi atacado aqui. Ruigerd não respondeu,
Apenas continuou descendo a ponte em direção ao lado que levava à vila dos Wyrm da Terra. Quando chegou ao final, ele se ajoelhou e olhou atentamente para o chão. As pegadas de Rudeus não estão aqui, disse ele. Sandor olhou automaticamente para a ravina. Houve o ataque à ponte e agora, do outro lado, havia 2 conjuntos de pegadas, nenhuma delas de Rudeus. O que significa? Ele foi morto e jogado fora? Perguntou Sandor. Ruigerd ficou em silêncio, mas, por sua expressão grave, ele achou que a probabilidade era alta. Mesmo supondo que Rudeus não estivesse morto, a ravina abaixo deles estava repleta de dragões da terra. Rudeus era um mago poderoso, mas mesmo ele não conseguiria sair sozinho de um lugar assim. Sandor estava pensando no que fazer quando, de repente, Ruigerd se agachou na beira do precipício e começou a abaixar as pernas sobre ele. O que acha que está fazendo? Perguntou Sandor. Isso é óbvio. Eu sei como você se sente, mas se entrarmos na ravina com essa formação, não vamos sair de lá. Ruigerd pode ser um guerreiro lendário, mas no fundo da ravina havia um covil de dragões da terra. Eles acabariam em grande perigo se fossem, e isso era uma garantia. Estariam jogando fora suas vidas por nada. Então o que devemos fazer? Exigiu Ruigerd. Sandor refletiu sobre isso. Era uma situação complicada, sem dúvida. Em primeiro lugar, eles não tinham certeza de que Rudeus havia caído na ravina. Não podiam nem mesmo descartar a possibilidade de que os outros 2 tivessem partido para a aldeia carregando, por menor que fosse essa possibilidade. Foi então que Sandor se lembrou de algo. Ele havia feito um seguro para que isso não acontecesse. Quantos conjuntos de pegadas havia no caminho para a ponte? Perguntou ele. Ruigerd olhou para ele, como se estivesse irritado com a pergunta irrelevante, mas respondeu. 4. Sandor olhou em volta e viu os arredores. Ele viu apenas uma floresta vazia. Nenhuma árvore havia caído, nem a terra estava sendo rasgada. Estava tudo em paz. Depois de confirmar isso, ele começou a correr. Ele estava indo para o final da ponte. O lado que levava à aldeia do vale. Lá, Sandor voltou sua atenção para o chão. Ele viu uma única pegada. Era uma pegada distinta, maior do que a de um homem comum, mas não fora do molde de um humano. Ele se voltou para Ruigerd. Confirme isso para mim novamente. Você só encontrou o sangue do mestre Rudeus, correto? Sim. Bem, então está tudo certo, disse Sandor com decisão. O quê? Vamos deixar o mestre Rudeus por enquanto, disse Sandor. Acho que nossos inimigos estão a caminho. Assim que as palavras saíram de sua boca, Ruigerd o agarrou pelo colarinho. Você pretende abandonar Rudeus? Ele exigiu. Não, respondeu Sandor calmamente. Eu lhe dou minha garantia absoluta de que o mestre Rudeus voltará para nós. Suas palavras estavam cheias de convicção, o que as tornava estranhamente persuasivas. Ruigerd ainda estava confuso, mas lentamente soltou Sandor.